Olá pessoal, nessa primeira videoaula nós vamos mostrar como utilizar o Cisco Packet Tracer, esse software de simulação da Cisco para a área de redes de computadores. Então eu estou considerando que vocês já fizeram a instalação desse programa, seguindo as orientações do vídeo específico para isso, né, de como baixar e instalar o Packet Tracer. Então eu executei o programa. A primeira coisa que vocês vão precisar fazer, logo aqui do lado esquerdo, é entrar com o seu login, né, que foi o e-mail que você informou ao se cadastrar no Networking Academy da Cisco. Então você tem que entrar com essa conta e a sua senha. Ele faz uma verificação, você tem que estar conectado na internet para fazer essa verificação e logo em seguida a sua senha. Estou colocando a minha aqui e vou entrar. Um detalhe, você pode marcar aqui embaixo, ó, você pode ficar logado. Se você não marcar aqui, toda vez que você sair do programa e entrar de novo, ele vai pedir o seu login. Se você estiver usando um computador pessoal, computador que só você utiliza e preferir deixar marcado aqui, ó, né? Então você vai agora logar e ele da próxima vez você não precisa, ele já vai entrar nessa tela que vocês estão vendo aqui, tá ok? Então nós estamos aqui no ambiente de trabalho do Packet Tracer, essa área maior em branco é onde nós vamos montar as nossas topologias de rede. Mais para frente a gente vai ver detalhes, eu vou mostrar aqui o básico para a gente começar a trabalhar com o Packet Tracer. Ele tem uma quantidade muito grande de recursos, tá? Mas você pode fazer aqui, por exemplo, o que a gente chama de topologia lógica ou topologia física. A topologia física ela considera o local onde os equipamentos estão instalados. A topologia lógica ela vai considerar as conexões dos equipamentos e como é que está o tráfego de pacotes na rede. Tá? Então, eu vou primeiro trabalhar só com a topologia lógica e mostrar os recursos básicos para que a gente possa ir evoluindo ao longo do curso. Bom, aqui na parte inferior, do lado esquerdo, onde eu estou mostrando aqui com o mouse, nós temos uma biblioteca de equipamentos, meios de transmissão, de dispositivos que eu vou utilizar na minha rede. Então, se eu vier aqui ó, com o mouse, e colocar o mouse em cima do dispositivo, ele está mostrando aqui Network Devices. Então, são os dispositivos de rede. Então, aqui é uma biblioteca principal. Então, eu tenho aqui Network Device, eu tenho End Device, que são dispositivos terminais, né, e assim por diante. Quando eu coloco aqui em Network Device, na parte de baixo eu tenho uma outra categoria. Então, eu tenho Network Device, roteadores. E aqui, se eu selecionei roteadores, deste lado, ó, tá? Eu tenho alguns números, são os códigos dos roteadores, 4331, 4321, 1941. Esses modelos, esses códigos aqui, são modelos de equipamentos reais da Cisco. Então, esse simulador, quando eu pego aqui um roteador, ele não é um roteador genérico, ele é um roteador da Cisco, e você vai simular as características daquele roteador. Então, o número de portas que ele tem, taxa de transmissão, todas as características do equipamento, quando você seleciona um modelo específico, elas estão aqui consideradas nesse simulador. Tá? Então, eu tenho, voltando aqui, ó, dispositivos de rede, roteadores, eles aparecem aqui, você pode selecionar um deles, daqui a pouco a gente vai fazer isso. Eu tenho switches, então tem aqui alguns modelos de switches. Eu tenho hubs. No caso específico do hub, não existe nenhum modelo comercial. Por quê? Porque esse equipamento, como a gente vai comentar depois no capítulo 2, ele é um equipamento que é muito pouco usado hoje. Né? O hub, quando vocês encontrarem alguma instalação, é um equipamento antigo, utiliza-se hoje principalmente switches e roteadores como dispositivos de rede. Tá?
mas como tem algumas instalações antigas e é interessante a gente mostrar, a Cisco ainda mantém esse dispositivo aqui a título de demonstração. Eu tenho aqui também dispositivos wireless, né? Dispositivos sem fio, aqui dispositivos para segurança e aqui a parte de WAN, eu consigo fazer uma simulação, inclusive, não apenas de redes locais, mas também do tráfego numa rede do tipo WAN, que é Wide Area Network, que seria o caso da internet. Tá ok? Bom, então aqui tem os dispositivos. Vamos começar a fazer alguma coisa para mostrar para vocês. E nesse primeiro exemplo, vou fazer uma coisa que todo mundo conhece, que é a rede que a gente costuma ter em casa, né? Então, um roteadorzinho Wi-Fi residencial e alguns dispositivos conectados. Então, eu vou selecionar aqui, ó, primeiro, Network Device. Eu vou na biblioteca dos dispositivos sem fio, Wireless Device, e dentre eles, eu vou encontrar aqui, ó, Home, é um roteador residencial, tá? Essa sigla que aparece, o PT aqui, não é do partido político, não, tá? O PT aqui é do Packet Tracer. Vocês vão ver que vários equipamentos vão aparecer com a sigla PT, né, do Packet Tracer. Então, aqui eu tenho esse modelo, é um roteador residencial. Eu vou clicar nele e vou trazer aqui, ó, para a minha área de trabalho. Tá? Então, eu já tenho aqui um roteador. Eu posso dar um clique nele, double clique, e ele vai abrir e me mostrar algumas características. Então, aqui está a parte traseira dele, eu posso dar aqui um zoom, ó, no próprio, na interface dele. Então, olha só, algo que vocês já conhecem aí, com certeza vocês têm um roteador semelhante a esse. Aqui são as duas antenas, tá? Sai aqui, aqui. O liga-desliga, que funciona, tá? Então, se você tiver com ele desligado ou ligado na simulação, isso faz diferença. Vocês vão ver que tem alguns dispositivos, não é o caso desse, mas tem alguns dispositivos que você consegue substituir, ele é modular, você consegue substituir o tipo de interface de rede, e para isso ele tem que estar desligado. Quando você liga, esse roteador, ele dá um boot, e ele faz esse procedimento de boot. Tá? Então ele faz uma simulação bem semelhante ao caso real. Então esse roteador ele tem uma porta internet, que é a que vai ser conectada no seu provedor de acesso. Ele tem 4 portas RJ45 para conexões cabeadas e tem antena para fazer a transmissão sem fio. Tá? Uma outra coisa interessante que eu queria mostrar aqui, ó, nessa aba você entra e você tem aqui a parte de configuração do roteador, que é exatamente a interface que o usuário tem no caso real deste roteador. Esse roteador residencial é um modelo comercial da Cisco. Eu tenho um roteador desse e é exatamente essa interface que vocês estão vendo aqui, que depois, numa outra aula, a gente vai explorar com detalhe. Tá? Então, por enquanto, o que nós precisamos é isso. Estou com o meu roteador conectado. Tem outras coisas que depois a gente vai explorar. Então, eu vou fechar ele aqui por enquanto. Tá? E está aqui o meu roteador. O que eu vou fazer agora? Eu venho aqui, ó, eu estava em dispositivos de rede. Então, os dispositivos de rede são as suítes, os roteadores, os equipamentos que eu uso para interligação. Aqui do lado eu tenho End Devices, que são os dispositivos terminais, aqueles que eu vou ligar em rede. Então, computadores, eu tenho dispositivos TVs, né, que eu posso ter uma Smart TV, aqui, ó, tá vendo? Uma Smart TV, eu tenho dispositivos wireless, eu tenho smartphone, tá? Eu tenho aqui laptop, servidor de rede, depois a gente vai trabalhar com ele também. Então aqui tem vários dispositivos terminais. O que eu vou fazer? Olha só que bacana. Esse aqui é um smart device, é um smartphone. Eu vou puxar ele para cá, para a área de trabalho. No caso do smartphone, olha o que vai acontecer.
ele já estabelece aqui, ó, uma conexão sem fio. Eu já estou rodando a simulação, observem aqui à direita, em real time, em tempo real. Tá? Eu tenho dois tipos de simulação. Eu tenho a simulação em tempo real, eu tenho o que eu chamo de modo simulação, em que eu vou conseguir ver passo a passo depois o que está acontecendo na transmissão dos pacotes, todo o tráfego de transmissão desses pacotes. Tá? Então, quando eu conectei aqui, na verdade, trouxe esse smartphone para cá, ele já estabeleceu a conexão. Eu posso também clicar nesse dispositivo, né, visualizar ele aqui, ver a parte de configuração, ó, ele está configurado como DHCP. O DHCP significa que ele vai receber um IP automaticamente do roteador. Olha aqui, ó, ele está mostrando, ó, Default Gateway 192.168.0.1, que é o roteador que, por padrão, ele vem configurado com 192.168.0.1. Tá? Tem outras coisas que daqui a pouco... vamos entrar aqui, ó, no desktop. Se eu quiser verificar as configurações dele, eu venho em IP Configuration. Ó. Então, ele está como DHCP, tá? Trabalhando com IP versão 4. O endereço desse dispositivo é 192.168.0.100. Quem deu esse endereço para ele? O roteador. Quando ele conectou no roteador, o roteador enviou para ele o endereço 192.168.0.100. Só ele vai utilizar. Eu tenho aqui, ó, máscara de subrede, que por padrão ela vem como 255.255.255.0. Por quê? Porque isso aqui é o endereço classe C. Os três primeiros campos, eles representam o NET ID, o prefixo de rede, tá? Então ele vem validando o que é NET ID. O Gateway Default é 192.168.0.1. Quem que é o Gateway Default? É o roteador, é com quem ele está conversando, né, dentro da rede local. O servidor de DNS, depois nós vamos ver em outra aula, por enquanto ele está zerado, não está sendo usado o servidor de DNS aqui. Depois a gente vai ver que ele é necessário para uma outra finalidade, mas depois a gente explica. Tá? Bom, por enquanto é só. Só tem esse dispositivo. Vamos colocar mais alguns dispositivos. Eu vou pegar aqui um desktop, um PC, vou trazer ele para cá. Vocês vão verificar que, naturalmente, esse PC, diferente do smartphone, ele não vai estabelecer uma conexão sem fio com o roteador. Por quê? Porque este PC aqui, ó, quando eu abrir, né, dei um double clique nele, posso dar um zoom aqui, ó, eu vou verificar o seguinte, ele não tem placa sem fio, ele tem duas USB, tá? Ele tem uma placa Ethernet cabeada, cabo par trançado, ele tem uma interface aqui que é uma interface RS-232. Então, esse PC, ele não tem placa de rede wireless, por isso que ele não se conectou automaticamente. Eu coloquei, eu consigo mudar, eu vou fazer isso depois no notebook, eu poderia fazer nele também, mas eu vou deixar aqui só para mostrar o seguinte, como é que eu me conecto então? Eu vou ter que conectar via cabo, né? Aí nesse caso, ó, eu venho aqui no menu, esse raio aqui, ó, esse ícone desse raio, são meios de transmissão, são os tipos de cabo que eu tenho disponível no simulador, tá? Esse aqui eu não recomendo que vocês utilizem nesse momento, ele é um cabo que ele faz uma seleção automática do tipo de cabo. Como a gente quer aprender a usar, selecionar o cabo correto, eu recomendo que a gente faça a escolha de forma manual. Então, por exemplo, aqui ó, eu tenho o que a gente chama de cabo de console, cabo de conexão direta, é um par trançado, cabo do tipo crossover, de cobre também, é um par trançado cruzado. Aqui eu tenho fibra ótica, tá? Esse aqui seria um par trançado de telefone, para conexão telefônica, tá? Cabo coaxial e assim por diante. Tem vários tipos. No capítulo de meios de transmissão eu vou explorar melhor isso aqui. Tá?
Mas assim, para conectar um PC a um roteador ou a suíte, eu vou usar o par trançado, que é esse aqui, ó, tá? É o par trançado de conexão direta. Depois vocês vão entender por que tem esse nome, tá? Então eu vou selecionar esse cabo, aí eu faço o seguinte, eu venho aqui, ó, e clico em cima do computador. Aí ele vai me mostrar que eu tenho esse computador, você lembra que eu falei, ó, ele tem uma porta RS-232, tem duas USB e tem uma placa que é Fast Ethernet. No caso, eu vou conectar no roteador usando a placa Fast Ethernet. Então, eu tenho que fazer a conexão na porta aqui. Então, é como se eu estivesse agora fisicamente conectando o cabo na porta da placa de rede. Tá? E vou levar esse cabo até o roteador. Quando eu clicar no roteador, ele vai me mostrar também as possibilidades. Eu tenho aquela porta que está identificada como internet, que na verdade serve para conectar o cabo que vem do provedor de acesso, e dentro da rede local eu tenho 4 portas, olha, tá? Foram aquelas que eu mostrei, que fica na parte traseira do equipamento. Então, eu tenho aqui, eu posso conectar em qualquer uma delas, são portas do tipo Gigabit Ethernet, então vou selecionar aqui a porta 1, poderia ser a 2, tanto faz, ó. Selecionei a 2, tá? Observa o seguinte, no caso do cabo, ele está mostrando aqui em verde e aqui em laranja. Por quê? Quando eu faço uma conexão cabeada, seja com roteador, seja com uma suíte, ele troca algumas mensagens aqui, ó, para identificar o dispositivo, enviar endereço. Então, ele tem uma configuração, uma troca de pacotes aqui, para ele identificar automaticamente esse endereço. Olha aqui, ó, já ficou verde. Tá? Esse tempo na prática ele não é tão grande quanto ele mostra aqui. O simulador ele fica um pouquinho mais de tempo, que é para a gente ter essa percepção e saber disso. Eu conectei fisicamente, a partir daí ele vai trocar alguns pacotes aqui, alguns protocolos de controle do próprio roteador, e aí ele identificou o dispositivo, eu já tenho uma conexão. Tá? Eu vou colocar mais um dispositivo só, vou aqui de novo no End Devices, e eu vou selecionar aqui um laptop. Vou pegar um notebook, vou colocar ele aqui. Tá? Alguém poderia dizer assim, mas o notebook vou conectar com fio, wireless, que é o mais comum, ou vou colocar um cabo? Tanto faz, tá? Eu poderia fazer as duas coisas. No caso desse aqui, ó, vamos dar um double clique nele, vocês vão ver o seguinte, dá um zoom. Nessa configuração, esse notebook aqui, ele tem apenas RS-232, tá? Duas USB, e ele tem também uma placa cabeada, tá? Para usar par trançado. Nesse caso, ele não vem de fábrica, aqui no simulador, ele não vem com Wi-Fi. Eu tenho que colocar ele aqui se eu quiser. Então, isso que eu queria mostrar para vocês. Olha, o que eu posso fazer? Eu consigo tirar esse cartão daqui, ó. Eu clico nele, vai acontecer uma coisa, vocês já vão ver por quê. Eu clico nele e arrasto aqui para o lado, ó. Só que ele não aceitou, ele deu um erro. Por que ele deu um erro? Ele está dizendo assim, ó, eu não consigo remover um módulo com Power On, tá ligado, né? Só para uma questão de segurança, na verdade, para treinamento também, para o pessoal saber que eu preciso desligar, ó, desliguei o notebook, esse simulador é fantástico. Agora sim, olha, eu consigo clicar, arrastar e deixei o slot vazio, tá? Se vocês clicarem aqui, são várias placas, né? E esse aqui, por exemplo, ó, vamos clicar aqui no primeiro. O primeiro, a descrição dele está aqui embaixo. Tá? Isso aqui também é código de placas comerciais, não é inventado. São placas comerciais. Então eu tenho aqui, ó, esse primeiro cartão, ou esse módulo, ele é um módulo de wireless 2.4 GHz. É uma interface wireless, é essa que eu vou colocar ali. Tá? Se eu verificar esse aqui, ó, isso aqui é uma placa que tem um conector RJ11, é um cartão daqueles de linha telefônica. Tá? Se eu quisesse conectar aqui, por exemplo, seria um modem no caso. Né?
Esse terceiro cartão já é um cartão Ethernet, e por aí vai. Então tem cartão aqui com fibra, por exemplo, ó. Deixa eu ver uma coisa aqui, acho que é esse aqui, Fast Ethernet, usando interface de fibra, isso mesmo, ó. Ele tem o F, né? Esse F aqui, FF, um F é de fibra, o outro é de Fast Ethernet, tá? Bom, mas o que eu quero fazer é o seguinte, eu vou pegar aqui, ó, eu vou pegar esse módulo, que é um cartão wireless 2.4 GB, e agora eu vou fazer o contrário, eu vou arrastar ele de lá para cá, ó, tá? E aí eu tenho a anteninha aqui, tá? Eu vou deixar ele desligado, ok? E aí vocês vão ver que mesmo com a antena, ele não vai estabelecer conexão com o roteador, porque ele está desligado. Se eu clicar de novo nele, se eu clicar novamente nele e vier aqui no botãozinho, dá um zoom aqui, só para vocês visualizarem, eu vou ligar o notebook. Liguei o notebook, ele deu o boot, vou fechar aqui e já estabeleceu agora a conexão com o roteador, tá? Então vejam, eu tenho 3 dispositivos, uma situação típica aí, né, de uma redezinha doméstica. Poderia incluir mais smartphone, vamos colocar mais um aqui, ó. Aqui, ó, Smart Device, selecionei, trouxe para cá, coloquei mais um, ele vai estabelecer conexão, pronto. Então, eu tenho 2 smartphones ligados aqui no roteador, tenho um PC ligado via cabo e tenho um notebook ligado via wireless também. Tá? Bom, o que eu posso fazer aqui agora? Tem vários recursos, né? Então, a primeira coisa é o seguinte, ó. Mas que endereços que esses caras aqui têm? Eu vou precisar saber disso. Então, eu posso simplesmente deixar o mouse em cima dele. Observa que esse aqui, ó, ele abre essa tabela e ele mostra que na conexão wireless com o roteador, ele está usando o IP 192.168.0.100. Vocês vão observar que todos os dispositivos têm esse prefixo 192.168.0. Dentro da rede local, todos eles vão ter, vai mudar o último número, justamente por ser um classe C. Tá? Então, deixa eu só voltar aqui. Olha lá, esse aí é o dispositivo 100. Tá? Para facilitar, porque depois a gente vai precisar desses endereços, para a gente não confundir, eu tenho um recurso aqui em cima, ó, que é um bloco de notas. Então eu posso pegar ele aqui, é um recurso só de texto. E aqui do lado dele eu vou colocar o endereço 192.168.0.100, que é o endereço desse cara aqui. Eu posso arrastar ele para lá, para cá, ó, onde eu quiser, vou deixar aqui perto dele. Esse nome também, se você quiser, você pode editar, ele está como smartphone 0, se você quiser dar outro nome, você pode, tá? Tá ele aqui. Vamos ver o PC. O PC, ele recebeu, aqui ele não está mostrando, ó, tá? Tem um motivo, já vou explicar para vocês. Quando vocês olham ali, Fast Ethernet 0, o IP, ele está não setado. Deixa eu voltar lá, not set. Já explico por quê. O laptop, ele já está conectado wireless, né? Então ele está com o endereço 192.168.0.101. Então esse cara aqui é o 101. Vou colocar também aqui bloquinho de notas. Do lado dele vou escrever 192.168.0.101, só para identificação. Vou arrastar para cá e deixar aqui, tá? Se eu for olhar aqui em cima do roteador, vocês vão ver que o roteador ele está escrito como internet not set. Por quê? Porque não tem nada ligado na porta internet dele. Eu não liguei o meu provedor de acesso aí. Na porta LAN, ele está 192.168.0.1, tá? Porque ele vem de fábrica assim, como... Lembra que quando eu falei aí de endereçamento, o gateway padrão, a porta do roteador, por convenção, ela vem com prefixo, o prefixo é 192.168.0, porque ele é classe C, então os 3 primeiros campos são prefixo, e logo depois ele vem com o número 1.
Tá? Então, o número 1, primeiro endereço, porque o 0 não é usado. Né? Então, 192.168.00 não é usado para nenhuma máquina, nenhum dispositivo. Ok? O endereço 1 é do roteador. Neste caso, esse aqui recebeu o endereço 100, esse aqui o 101. Vamos ver esse outro smartphone, vou colocar aqui em cima dele, ó. Ele é o endereço 192.168.0.102. Percebam que o roteador ele vai atribuindo de maneira sequencial. Nesse caso, a partir do 100, porque ele está configurado para distribuir endereços a partir do número 100. Tá? Isso tem um motivo também, depois eu explico. Senão é muita informação nessa primeira aula. Então aqui, ó, 192.168.102. Tá? Então, tem aqui, esse é o 100, 101, 102. Por que esse cara aqui não recebeu endereço? Por um motivo simples. Eu vou clicar nele. Veja, primeiro acho que vocês já conseguem, né, descobrir, é o único que não está conectado wireless. Os dispositivos wireless, por default, ele vem com o protocolo DHCP, onde ele recebe automaticamente o endereço do roteador. No caso desse PC conectado via cabo, eu vou abrir ele aqui para vocês verem, ó, vou dar um double clique. Você vai em desktop e vamos ver a configuração de IP dele, tá? Eu vou clicar em configuração de IP. O que acontece? Ó? Ele veio por default como estático. O que é estático? Você tem que entrar aqui e colocar o IP. Eu posso fazer isso, eu posso colocar 192.168.0. Só tem que tomar um cuidado. Eu não posso colocar um endereço já existente. Então, o que acontece? Geralmente, o endereço começa 192.168.0.1, que é o do roteador. Né? Para os dispositivos móveis que usam DHCP e que o roteador vai atribuindo à medida que o dispositivo é conectado, ele está configurado para distribuir endereço a partir do número 100. Tá? Aqui, como eu vou colocar fixo, se eu colocar, por exemplo, 104, eu estou entrando dentro da faixa que ele já utiliza para os dispositivos do tipo móvel. Então, o que eu faço? Eu posso atribuir um endereço aqui, 2, 3, 4, um valor entre 2 e 99, né? Que ficou dentro de uma faixa que eu poderia usar como IP fixo ou IP estático. Então, eu vou colocar esse cara aqui como sendo o 5, por exemplo. A máscara, ele completa automaticamente 255, 255, 255, por ser classe C, o 0 no campo que é do host. Tá? O meu default gateway, né, que é 192.168.0.1, que é o roteador com quem eu vou conversar. Tá? Então, nesse caso, eu fiz a configuração de maneira estática, eu configurei manualmente. Se eu clicasse aqui, ó, em DHCP, ele iria lá e buscar essas configurações automaticamente. Ele receberia uma configuração automática. Então, aqui só para mostrar para vocês que é possível fazer também uma configuração manual, que é o fixo, ou DHCP. A mesma coisa acontece no caso de um equipamento real, tá? Então, vamos fechar essa janela e aí já está todo mundo configurado. Tá? O que eu posso fazer aqui? Bom, uma forma simples da gente verificar o funcionamento da rede é aqui em cima, ó, eu tenho dois envelopes, né? Um envelopinho fechado e um envelopinho aberto. Isso aqui representa um pacote de dados. Tá? No que está fechado, é um pacotinho simples, em que eu não faço configuração nenhuma, eu só transmito da origem para o destino. Esse pacote aberto, a gente vai usar depois, é um pacote em que eu posso definir qual é o protocolo que eu estou usando, que tipo de pacote que é, tamanho do pacote, tem várias coisas que eu posso fazer. Eu vou começar com esse aqui, ó, um pacote simples, eu vou marcar ele aqui, aí eu vou fazer o seguinte, ó,
é um pacote que eu estou transmitindo uma mensagem, por exemplo, desse smartphone para esse smartphone. Aí, aqui ele só me mostra o seguinte, ó. Aqui embaixo, ele mostrou que sucesso, que houve comunicação, né? Aqui está source, fonte e destino do smartphone 1 para o smartphone 0, tá? De um smartphone para o outro. E ele mostrou aqui o tipo de protocolo, que é o ICMP. O ICMP é Internet Control Message Protocol. É um protocolo que mostra a transmissão de pacotes de dados. Por quê? Porque tem outros pacotes que são de controle da rede. Depois a gente vai verificar isso também. Tá? Bom, fiz isso. Tudo bem. Ah, mas que coisa chata, só isso aí? Isso aqui eu estou em real time. Tá? Se eu quiser verificar como é que acontece essa comunicação, o tráfego desse pacote passo a passo, eu venho para o modo simulação. Tá? E aí olha que bacana. Isso que eu tinha feito de transmitir um pacote daqui para cá em real time, ele vai mostrar passo a passo. Então, primeiro, ó, aqui embaixo, eu vou deixar desse jeito por enquanto, ele está mostrando um monte de letra aqui, ó, um monte de ARP, BGP, Bluetooth, CDP, DHCP, DHCP versão 6, DNS. Isso aqui, pessoal, são vários protocolos diferentes. Tá? Depois a gente vai falar sobre eles. Por enquanto, eu vou fazer o seguinte, eu vou tirar todos eles, eu vou filtrar todos eles e eu vou selecionar apenas o do tipo ICMP, que está aqui, ó. Tá? Então, aqui, ó, aqui tem ARP, DNS, vários protocolos. Eu vou selecionar o ICMP. Por quê? Porque o ICMP é o pacote de dados. É o que eu quero ver por enquanto. Como é que trafega um pacote de dados na minha rede? Tá? Eu vou deixar só ele para mostrar. Fechei aqui. Vou arrastar isso aqui para cá para vocês visualizarem melhor. Tá? Então, vamos lá. Como é que eu vejo isso? Veja que ele já está aqui, ó, o pacotinho está na origem, esperando para ser transmitido. Pacote ICMP. Tá? Aí eu posso fazer o seguinte, aqui, ó, se eu colocar o play, ele vai mostrar essa transmissão, esse tráfego de pacotes, mostrando como é que ele vai trafegando de uma maneira automática. Tá? Ou eu posso vir aqui passo a passo, para frente ou para trás. Então, eu vou no passo a passo para mostrar para vocês. Então, o primeiro passo, o que ele faz? O smartphone envia via wireless para o roteador. Por que ele mostra assim? Esse pacote não é para o roteador. Esse pacote foi enviado para cá. Tá? Agora, o que o roteador faz? O próximo passo. Ele, na verdade, ele vai fazer uma transmissão, ó, sem fio. E quando ele faz a transmissão sem fio, ele envia para todo mundo. Né? Então, a transmissão sem fio, ela não é direcionada só para esse dispositivo. Ela pegou aquele pacote e retransmitiu para todo mundo que está naquela rede, inclusive para quem enviou o pacote. Aí o que esse cara aqui faz? Ó? Ele recebeu o pacote. Ele vai analisar e ver que aquele endereço de destino não é dele. Esse aqui é a mesma coisa. Veja que o único que não recebeu foi o PC que está ligado cabeado. Olha que interessante. Tá? Agora, esse cara recebeu um pacote pela rede sem fio que não é para ele. Esse aqui também. Esse aqui recebeu, ó, e está processando esse pacote porque é para ele. Então, no próximo passo, ele já processou, esses caras já ignoraram esse pacote, os outros dois, tá? Ele processou. Muito bem. E aí, acabou a comunicação? Não. O que ele faz? Ele envia uma confirmação de recebimento daquele pacote para esse smartphone, que era a origem. Então vamos lá, próximo passo. Olha lá, ele devolve para o roteador, enviando sem fio, uma mensagem de confirmação que vem para esse cara aqui, ó. Tá? Por que está mostrando assim, piscando, esse xizinho? Porque não é para o roteador. O que o roteador faz no próximo passo? Ele envia sem fio para todos os dispositivos sem fio. Eu acho que com essa demonstração, vocês conseguem entender
o que eu falei numa das nossas aulas, que quando você está conectado via cabo, você tem um tráfego melhor. Por quê? O roteador não está enviando via cabo um pacote que é desnecessário para a minha placa de rede. Tá? Agora, quando ele envia sem fio, ele é uma conexão que é para todo mundo, ele é multiponto, né? Ele já vai para todo mundo. Bom, e aí vocês veem o seguinte, esse cara enviou a confirmação que era para esse smartphone de origem. Ele está com um tiquezinho, dizendo, opa, recebi, e aí eu fechei um ciclo, que era enviar um pacote, receber a confirmação do pacote. Tá? Se eu continuar aqui, ó, acabou já a minha simulação, não tem mais nada para transmitir. Se eu continuar, ó, ele não mostra mais nada, porque eu só simulei um pacote vindo desse dispositivo para esse dispositivo. Tá? Então eu consegui visualizar isso em modo simulação. Você poderia resetar esta simulação, tá aqui, ó, Reset Simulation, tá? E fazer uma segunda vez. Tá? Vamos fazer Não, ia fazer uma coisa aqui, mas não vou fazer não, deixar para uma outra vez. Vamos voltar aqui em real time. Quero mostrar mais uma coisa aqui para vocês interessante. Eu já tenho aqui esses endereços, né? Então agora eu vou fazer também o seguinte, ó. Outra coisa que eu posso fazer real time, que é semelhante ao que a gente consegue fazer nos nossos computadores também, tá? Eu vou entrar aqui nesse laptop, tá? Vou chegar ele para cá para vocês visualizarem. E vou fazer o seguinte, está aqui conectado, né? Eu venho aqui em desktop. Eu posso vir, acho que eu não mostrei isso aqui, ó, IP Configuration, né? Ele vai mostrar, não, já mostrei sim, ele mostra as configurações, mas não é isso que eu quero não. Vou fechar aqui. Vamos lá. Eu posso vir aqui, laptop, tá? E aí eu quero fazer o seguinte, ó. Aqui eu tenho aqui são vários programas, inclusive eu tenho a possibilidade de abrir um browser, tá? Tá aqui, ó, web browser, vamos usar isso depois, mas eu tenho aqui o Command Prompt, que é a janela de comando, de prompt, como eu tenho no meu computador também. Então eu vou abrir aqui esse prompt, eu estou no laptop, abrir o prompt dele, tá? E aí eu posso fazer o seguinte, tem um comando que você pode fazer no seu computador, você pode fazer aí no simulador, como eu estou fazendo, mas depois você pode também abrir essa janela de prompt no seu computador, tá? Digitando CMD, tá? E nesta janela, aqui no simulador ou no seu computador, você pode dar o comando ipconfig, tá? E aí o que ele faz? Ele mostra as configurações de rede do meu computador. Nesse caso, o laptop ele tem uma conexão Bluetooth, está aqui, ó, que não está sendo usada, e ele tem a conexão wireless, que é a que eu estou utilizando. E olha só, ele mostra o endereço IPv6, versão 6, que eu não estou usando. O IPv4 é 192.168.0.101, aqui, ó, que eu já tinha identificado. A máscara é 255.255.255.0, tá? E o gateway default, ou default gateway, que é o roteador, é 192.168.0.1, tá? Isso aqui é no prompt de comando, simulando o prompt de comando da minha máquina e mostrando as configurações de rede. Mais do que isso, eu tenho um outro comando que também é muito interessante em rede, o pessoal usa para fazer alguns testes básicos, que é o seguinte, é o comando ping. O comando ping, ele transmite pacotes do meu computador para onde eu estou endereçando. Então, por exemplo, eu vou fazer ping, espaço, vou fazer um ping nesse smartphone aqui, ó, 192.168.0.100. Ping 192.168.0.100. Vou dar Enter. E aí o que ele faz? Ele dispara 4 pacotes de dados do laptop para esse cara aqui. Para que ele faz isso? É um teste de tráfego de rede.
Tá? Então ele mostra o seguinte, ó, quando eu dei o ping, ele está mostrando, estou pingando, quer dizer, eu estou transmitindo pacotes para a máquina 100, com 32 bytes de dados. Então ele manda um pacote fixo com 32 bytes de dados. Tá? E aí o que acontece? Esse pacote é transmitido, igual eu mostrei ali, né? Ele é transmitido daqui para cá, ele recebe, manda o reconhecimento do pacote, ele manda o segundo, manda o terceiro e manda o quarto. Tá? E ele mostra o seguinte, ó, a resposta, ele transmitiu 32 bytes, ele transmitiu com 77 milissegundos, aqui com 33, aqui com 30, aqui com 26 milissegundos. Cada pacote, em função do tráfego da rede, foi, apesar de ser o mesmo tamanho, ó, de 32 bytes, cada um deles foi transmitido e depois recebeu a confirmação do pacote com tempos diferentes, porque é assim que funciona a nossa rede Ethernet. Tá? Ela é uma rede não determinística, os tempos de transmissão, mesmo que seja para o mesmo tamanho de arquivo, eles variam dependendo do tráfego da rede, de algumas condições que depois a gente vai comentar. Esse TTL é time to live, é o tempo de vida do pacote. Isso aqui mais para frente também eu comento com vocês. Resultado do ping, ele mandou 4 pacotes, aí ele tem uma estatística aqui embaixo, ó. Ele mostra uma estatística. Pacotes enviados 4, recebidos 4, perdas nenhum, não perdeu nenhum pacote, tá? E aqui ele mostra os tempos, a média, tempo mínimo, tempo máximo de transmissão dos 4 pacotes, tá? Isso é interessante vocês fazerem na rede de vocês, né? Podem acessar o prompt de comando do seu computador e fazer esse ping. Funciona também no seu computador se você fizer, por exemplo, ping e colocar um endereço, não na forma de um IP, mas na forma do domínio. Por exemplo, ping www.unifei.edu.br. O que ele vai fazer? Ele vai fazer um ping do seu computador até o servidor de página web da Unifei e vai te mostrar os tempos, né? E às vezes acontece o seguinte, tem perda de pacote. Quando você faz esse teste, aqui ele mostrou que os 4 pacotes foram enviados e recebidos, né? Pode acontecer de um pacote ser perdido. Pode acontecer, quer ver? Eu vou fazer uma coisa com vocês aqui, ó. Vou fazer o seguinte, de propósito, eu vou desligar esse PC aqui, ó. Esse PC, qual que é o endereço dele? Eu não coloquei aqui. Ele é 192.168.05, tá? Ele é 192.168.05. Então, se eu vier aqui de novo, ó, só para mostrar que funciona. Se eu fizer um ping, deixa eu abaixar aqui, se eu fizer um ping no 192.168.0.5, ó, ele vai fazer o ping lá com aquele computador, tá? Que está conectado cabeado. Ele me devolve os tempos dos 4 pacotes enviados, 4 recebidos, não perdeu nenhum, tá? Agora eu vou fazer o seguinte, ó, eu venho nesse computador aqui, vou desligar esse computador, tirar ele da rede, ó. Poderia tirar o cabo também, mas vou desligar o computador. Quer dizer, ele não vai responder. Então aqui, ó, já ficou vermelho, tá vendo? Tá sem conexão. Eu vou voltar aqui e vou dar o ping. Ó, ping 192.168.0.5. E aí o que acontece? Ele vai tentar disparar pacotes para esse endereço na rede. Ele não vai encontrar esse endereço na rede. Então ele vai dar timeout. Olha lá, ó, tá vendo? Ele vai tentar disparar 4 pacotes, porque o comando faz isso. Aí ele vai esgotar o tempo, ele dá timeout e não consegue. Tá? Nesse caso está dando timeout porque eu desliguei o computador, ele não está na rede, então ele dá 4, não tem conexão. Se eu tivesse tirado o cabo, aconteceria a mesma coisa. Né? Então, isso aqui é uma forma de a gente verificar se tem conexão com algum dispositivo. Eu posso, por exemplo, dar um ping no próprio roteador. Né? Posso dar um ping, ó, ping 192.168.0.1
e aí eu vou verificar como é que é o tempo de resposta e se eu estou conectado ao roteador. Na sua casa, quando você tem vários dispositivos conectados e você faz um ping, né, no roteador, em qualquer outro dispositivo, pode acontecer de você, num desses 4 pacotes aqui, ó, ele ter uma perda, né? Ele não ser enviado ou recebido. É uma forma de você testar o tráfego na sua rede, né? Como é que está a resposta da sua rede, ok? Pessoal, para a primeira aula é só, o objetivo é muito mais familiarizar com o Packet Tracer, com o Cisco Packet Tracer, que a gente vai usar durante as nossas aulas de laboratório, tá ok? Então, o que vocês vão fazer? Nesta primeira aula, eu quero, depois de assistir esse vídeo, eu gostaria que vocês montassem aí uma topologia semelhante. Depois de feito isso, vocês vão colocar aqui, ó, no bloco de notas, o endereço de cada um, tá? E vão colocar também o nome de vocês aí, nome completo. Então, vou colocar aqui o meu nome, número de matrícula. O meu é 6336. Nome completo, número de matrícula, tá? Vocês vão salvar este arquivo. Tem aqui então, file, save. Vocês vão salvar e vocês vão postar este arquivo para mim como sendo a primeira atividade de laboratório. Tá certo? Muito bem, pessoal. Então, muito obrigado. Vamos trabalhar. Por enquanto é só isso na primeira aula. Depois a gente dá continuidade com outros recursos.